September 1st, 2024. Dear Diary, esse é o Clube do Musical sobre Heathers. Hoje estamos aqui, nós da equipe, eu, Bruno, Diego e Rafael, com participação especial. E nós temos uma ouvinte do nosso clube, a queridíssima Érica. Tudo bem, Érica? Oi, tudo bem, gente? Prazer sempre falar com vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos lá, gente. Pra quem não sabe, o Clube do Musical é uma das recompensas pra galera que assina o nosso Catarse. Todo mês a gente tenta escolher um musical pra gravar, pra comentar sobre. E a gente vai aproveitar que estamos começando aqui o mês de setembro e vamos falar do musical que se passa em setembro, né? Que é o Heathers. Pra quem não sabe, o Heathers, ele é baseado num filme de 89, que é do mesmo nome, que aqui no Brasil ficou como Atração Mortal, estrelado pela Winona Ryder. Péssimo nome, inclusive, tipo... Não, é terrível. Essa tradução é horrível. Terrível. Mas é um filme que tem um público fiel, e aí ele virou musical, né? A partir de 2009 ele começou a ser escrito pelo Lawrence O'Keefe e pelo Kevin Murphy, e ele teve a primeira leitura em 2010. Ele nunca foi oficialmente pra Broadway, ele sempre ficou no Off-Broadway, aí ele foi pra Off-West End, foi pra West End, tá lá até hoje. E fazendo tour. Por aí. E fazendo tour, né? Vai começar uma nova tour. Aliás, já começou uma nova tour aqui não, né? Lá na West End, na Irlanda. A gente teve uma versão brasileira em 2019 que ia voltar em 2020, mas por causa da pandemia acabou sendo cancelada esse revival. E quem viu, quem não viu, não sei se vai ver. Essa versão no caso, E né? que voltou, né? Porque a Fernanda Chama, ela fez umas apresentações Então, mas era a bem versão limitadas, né? juvenil, não era a versão que teve em Kids. 2019. Sim. Mas a gente pode sonhar. Talvez... Claro que a gente pode sonhar. Existe um boato de que vem por aí, Heathers, eu não sei se é verdade. Mas ia ser interessante ter uma outra versão com novas Heathers, nova Verônica, novo JD. Ia ser engraçado, ia ser muito legal, porque o Heathers é um musical que, apesar de ele tratar temas muito sérios, ele tem uma pitada ali de humor pra fazer sátira, pra fazer paródia de algumas coisas. Ele é um musical... Muito ácido. Tem uma muito ácido. Clássico. Uhum. E ele tem uma fanbase muito forte, tanto que várias músicas do musical viralizaram no TikTok. Teve Can't Store, que viralizou recentemente. Teve Big Fan também, que viralizou na época da pandemia. Então, é um musical que tem uma fanbase bem marcante, assim. Teve diversas produções. E se você não sabe do que se trata Heathers, vamos lá, Bruno, me ajuda a explicar. Diego também, que eu sei que assistiu recentemente. Rafael, Érica, sinta-se à vontade. Me ajudem a explicar. Como que a gente explica Heathers? Como explicar Heathers, né? É que, como a gente falou, é um clássico cult. Apesar de ter muitos filmes nos anos 80 que fizeram sucesso, eu acho que Heathers ainda ele é um pouco mais escondido. Mas o musical é baseado nesse filme. Que temos a Veronica Sawyer, que ela está, eu acho que é o senior year, não lembro, tá no high school, né? E tem alguns personagens específicos, começando com as três Heathers, que elas são as donas da escola, elas que mandam, elas desmandam e assim por diante. E aí chega um personagem novo, que é o JD, que eu acho que é o favorito da Letícia, assim, claramente, porque ele é um rapaz meio psicótico. A gente não se dá conta, mas ele é. E as coisas vão se... eu não sei como é que não dá spoiler, né? Então, assim... eu acho que dá pra gente liberar pequenos spoilers, porque... Porque Clube do Musical vai ser difícil a gente citar sobre tudo que a gente achou e não dar spoiler. Então vamos... Aqui é aberto. Zona de spoiler? Sim. Zona de spoiler a partir daqui? Certo. Sim. Então, vamos lá. Começa daí que a Verônica começa... Ela faz um trato com as Heathers. Tipo, beleza, aceito com vocês e eu falsifico lá uma chamada de aula, passe livre, né, que eles têm lá nos Estados Unidos e tal. E aí ela começa a falsificar isso. E a Heather Chandler, que é a maioral, né, que as Heathers são classificadas pelas cores delas, né, aquelas cores que elas usam.
A Heather Chandler, como ela usa o vermelho, que é a cor mais forte e tal, não sei o quê. Ela vira pra Verônica e fala assim, beleza, então você vem entrar com a gente, só que a gente vai dar um rolê na sua amiga lá, Marta, que é outra personagem. Que é a amiga dela desde que ela era criança, né? Da Verônica. Exato, que ela até fala, né, que é Friends Since Diapers. E aí ela fala assim, beleza, falsifica pra ela, então, um bilhete de amor do quarterback, que é o Ran Sweeney, que a Marta é apaixonada por ele desde criança. Apesar dele ser um bosta. Ele é um bosta. Ele e o outro personagem, o Kurt, que são os dois jogadores de futebol americano. Eles são era pra ser o alívio cômico, mas eles são a vergonha alheia da peça. Sim. E aí a Heather Chandler pergunta pergunta não, né? Ela intimida a Verônica a fazer uma carta de amor falsa do Ran pra Marta. A Marta acredita. E aí elas vão pra uma festa. E a Verônica fica bebaça, tudo tal. Acontece um monte de coisa lá na festa. E aí ela vomita no sapato da Heather Chandler. E aí a Heather fica puta da vida com ela e meio que fala assim, não, então beleza, eu vou acabar com a tua vida agora. E aí a gente lembra quando a gente é adolescente, como tudo é tão intenso, a popularidade, né? Tipo, as tudo coisas, pra gente. Uma coisa pequena, na verdade, é o fim da sua vida. É o fim da sua vida social. E, enfim. É que naquele momento é o fim da vida social. E tanto é que ela, a partir daquele momento que ela fala, putz, acabou minha vida, então agora eu vou também chutar o pau da barraca, eu vou ir dar pra quem eu quero dar, eu vou ir pegar quem eu quero pegar. E dane-se. Vai atrás e aí ela vai atrás. Aí ela vai atrás do JD, eles transam. E no dia seguinte ela se arrepende, ela vai pedir desculpa pra Heather Chandler. E aí ela se humilha de todos os jeitos pra tentar conseguir esse perdão. E a Heather pede pra ela fazer café, não é? Não, é aquela bebida pra você tirar ressaca. É bebida pra tirar ressaca, isso. E aí nisso, o JD troca as canecas da Heather com um desinfetante dentro, né? E nisso a Heather toma e morre, envenenada. E aí a Verônica e o JD, aliás, o JD induz a Verônica a fazer uma falsa carta de suicídio, como se a Heather tivesse se suicidado, e aí eles divulgam isso pra escola, e a Heather vira a queridona. O Connor, ela vira o Connor do Heather, entendeu? Ninguém vai ser deixado pra trás, vão te encontrar. Encontrar. E aí todo mundo literalmente começa a virar um Evan Hansen. Literalmente. Sim. Porque aí todo mundo quer falar que era amigo da Heather, que ela era uma pessoa boa, e na realidade ela não era. E a outra Heather assume o lugar da Heather, né? Tipo... Isso. E aí ela engana a Verônica, né? Pra ela ir atrás do Ran, do Kurt. Porque eles queriam pegar a Verônica e ela não queria. E aí ela é enganada, né? Eles vão... Essa cena é diferente. A gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, que ela é diferente na Off-Broadway. Diferente não é Change. Diferente não é Change. E aí a Heather Duke, ela assume o manto da Heather Chandler de ser a maior filha da puta da escola. E nisso ela engana a Verônica. E a Verônica fica puta, conta pro JD. E eles, não, vamos falsificar também coisa de suicídio deles. E a gente vai falar que eles eram apaixonados. Só que aí o JD também engana a Verônica, que ele fala pra ela que ele tinha bala de fechim num revólver lá que ele tinha, que eles iam usar pra dar um susto no Ran e no Kurt, só que no fim ele troca pra bala de verdade e ele mata o Ran e o Kurt. Na verdade não era tranquilizante? Era tipo era uma coisa, acho que tranquilizou, não? Não. Ele fala que era bala de fechim. Nossa. Que era pra dar um susto. É que eu vi hoje no ProShot ele fala de tranquilizante. Tipo, que daí parece que as pessoas... mas ok, faz sentido também. Eu não sei se do Off-Broadway é tipo festim e pode ser que tenha sido essa mudança do SN, que eles mudaram as Mas era coisas. Só pra dar meio um susto neles, o foco era esse. E aí eles acabam matando o Ran e o Kurt, e a Verônica falsifica a carta de suicídio dos dois. E eles viram um ícone falando que eles eram apaixonados, um pelo outro. E aí termina o primeiro ato com a Verônica meio tipo
não, por que a gente fez isso? Aí o JD vira pra ela e fala, não, é porque a gente agora vai mandar, tal, a gente que vai escolher quem vive e quem morre. E aí termina o primeiro ato. Lindo. Maravilhoso. Psicopatas, mas tudo bem. Não, e eu amo que, tipo, nessa história toda, eles viram um ícone gay, né? Assim, tipo, eles... Viram! E, tipo, é todo um rolê. E é impressionante. Pessoas que não se importavam, começam a se importar com o suicídio, sendo que não se importam de verdade. Pessoas que são extremamente homofóbicas começam, tipo, a ser... Tipo, nossa, realmente, o amor gay, ele tem que existir. E é muito cômico, assim. Os pais dos meninos, um ícone, né? Então... É isso que eu ia falar. A cena, quando os pais estão fazendo o funeral deles, que aí os pais falam, não, a gente também tinha um caso nos verões, a gente também se beijava. Vocês estão muito empolgados em relação a essa cena, mas eu acho que a única parte que eu não gosto do musical, da história, é essa. Nossa. Porque eu acho... I Love My Dead Gay Son, eu acho... Porque eu acho que tira muito do foco do musical, porque o musical tá tratando de um tema, deles querem militar em cima de um outro tema que eu acho que não convém naquela ali. Porque assim, o foco é o suicídio, é o bullying. E daí do nada eles querem militar pela causa LGBT ali no musical, e que pra mim não faz muito sentido. Tipo... Mas aqui no filme tem essa cena, né? Eu sei que tem, mas eu acho que daí se transforma tudo numa grande festa dentro do musical, porque é musical, obviamente. E pra mim eu acho que não tinha, eu acho que é legal ter aquela cena que né, criam que os dois morreram, eles se suicidaram porque eram gays, não sei o que tal. Eu acho legal isso, mas não precisa criar cenas musicais em cima. Então, fazer um suco em cima do velório e tal. Sim. Entendi. Virar um gay european, né? No caso do Legalmente Loura. Pode ser. Eu acho que é porque cai nesse caso que nem a gente tinha falado do falso suicídio da Heather Chandler, de ser uma coisa assim, puxa, olha, na realidade era isso. Então eu tava querendo pautar em cima desse negócio que não era, mas era, não era, meio que tipo, é aquela imagem que se criou. Não, é exatamente isso. Tanto que é sobre imagem, né? O Heathers é sobre imagem, sobre aceitação, sobre... É uma versão ácida do que seria o Mean Girls, assim, de certa forma, quando você parar pra botar lado a lado. Mas eu não tenho problema com essa cena não me incomoda. E pra mim até o jeito que escalona mostrando que os pais já tiveram, né, relacionamento, quer dizer, um flerte, um negócio. Pra mim escalona de um jeito que não, pra mim, sei lá, não é coerente com o resto do musical, então não curto. Pra mim eu tiraria isso e aí o musical ficaria incrível. Então... Eu queria saber o que a Erika acha. Você acha essa cena? Sim, Erika, comenta com a gente. Eu concordo, assim, em partes, né? Eu acho que realmente todo o espetáculo ele é incrível porque ele traz diversas emoções pra gente, tem diversas, né? Você precisa sentir tudo, né? Dentro de um espetáculo. Eu acho que realmente eles fazem, assim, Levanta muito uma bandeira, assim, que fala assim, poxa, agora... E aí sai um pouco, porque a gente não entende direito, assim, o que é o Heathers, né? Ele tem esse humor ácido, ele traz questões, assim, que são muito sérias e muito pertinentes, e ao mesmo tempo viram um bololô só ali, né? E você... Tanto que você fica assim, nossa, será que eu deveria estar rindo disso? Isso. Tem várias cenas que você fica assim. Só que você já se acostumou quando a Heather Chandler morre e ela já volta. Então você se acostumou com um signo de linguagem ali que você sabe que a partir daí tudo pode acontecer, né? Sim. Você viu, por exemplo, não me lembro exatamente no filme ou na Broadway, porque eu foquei mais no do West End, que inclusive achei incrível, que eu nunca tinha assistido do West End, o Pro Shot, e você vê também os dois, o Ren e o Kurt, voltarem daí como morreram, né? Assim, então são situações que seriam até cômicas e grotescas, né? Que você fala assim, mas realmente assim, você entende a partir daí que são que eles querem tratar realmente, focar nesses tipos de questões, e por que não colocar os pais ali também, fala assim, ó, nós falamos no começo que não, mas nós mudamos, né? Então acho que que vai nessa questão que a Letícia falou, que todo mundo muda depois que acontece a morte, né? Sim. É que assim, Heathers é uma grande farofa com um tema muito, muito real, assim.
Diferente, por exemplo, eu zoei com o querido Evan Hansen, porque é o mesmo tema, a mesma temática, só que por um lado dramático, puxa pra um outro rolê. E bem aqui é uma pesado, grande farofa inclusive. mesmo, uma grande palhaçada. Vamos rir aqui, mas vamos rir falando de uma coisa importante pra gente falar aqui. E você falou dos meninos morrerem e depois eles voltarem. Obrigado quem teve a ideia de deixar os meninos de cueca o resto do musical todo. Eu adoro assistir um biscoitinho. A gente entendeu? agradece. Necessário, né? É necessário. Ah, e tem essa, né, que aí eles morrem, eles ficam, além deles estarem só com a roupa que eles estavam usando, né, porque eles iam, meio que a Verônica enganou eles, pediu pra eles fazerem um striptease, eles ficam atormentando ela, depois eles ficam aparecendo lá, andando pra lá e pra cá, e ficam um tempo inteiro, assim, no palco, de cueca e meia, e atormentando a cabeça da Verônica. E a gente sabe que, tipo, não são fantasmas de verdade, né? São, tipo, é a consciência da Verônica que vê a Heather. É a culpa dela. Tipo, não é a fantasma da Heather, ela é só, tipo, o trauma. O JD provavelmente não tá sentindo nada ali, tipo, absolutamente nada, cabeça lisinha, assim, zero preocupação sobre ter matado pessoas. Mesma coisa que vocês falaram de ser uma grande farofa, eu já não concordo que é uma farofa, o Heathers. Eu acho que ele trata de forma engraçada coisas sérias, mas eu acho que quando é uma farofa, eu penso que é um musical que não se deve levar a sério. E eu acho que o Heathers você pode se levar a sério. Porque eu acho por que exemplo, assim, Girls, no caso. Desculpa, Rafa. Não, sim, não, tudo bem, não, eu sei, de repente você só falou errado a forma do que você pensou. Porque assim, por exemplo, lógico, a gente sempre vai comparar com Mean Girls, porque é muito parecido, provavelmente, puxou muito do Heathers pra fazer o Mean Girls. Mas comparando agora, né, que como tá em cartaz com o Evan Hansen e tudo mais, eu acho muito mais interessante a forma que é trabalhada a história, né, do bullying, suicídio no Heathers do que no querido Evan Hansen, que é muito sério demais, que tipo assim, no final é pesado, é arrastado, não é uma coisa que eu curto. E no Heathers, assim, me dá alguns gatilhos em relação ao suicídio, me dá algumas coisas assim que opa, vamos tratar isso aqui um pouquinho mais sério, mas tipo, você dá risada, porque assim, é a proposta, né? Então. É tanto que. Acho que a gente não falou do segundo ato, mas tem uma cena do segundo ato que eu fico assim, nossa, é muito pesada, tipo, É muito pesada. Se for a cena que eu tô pensando, é muito pesada. Então, assim, eu acho que já não é mais farofa, eu acho que é uma coisa assim que faz você rir, mas é pra levar bem a sério, sabe? Tipo assim, é um musical que você pode usar pra... Que te deixa pensativo, né? Exato. Porque ele tem um negócio do obscuro, do dark, do humor e tudo mais, que, tipo... Ok, é o que vai fazer você dar risada, mas assim, você tira tudo isso, é assim, é um negócio muito sério, então... né? E assim, os personagens, eles não são tão leves, assim, tipo, a gente fala, o JD não tá com nem um pouco de consciência ali que ele matou alguém, mas quando você olha o background, você vê que ele é um personagem... Ele vem do pai dele, que a mãe dele morreu cedo. Exato. O pai é aquele negócio que só sabe fazer demolição. Que eles ficam no lugar por pouquíssimo tempo antes de ir embora, então ele não consegue criar raiz em lugar nenhum. Então, tem tudo isso, né? Você vê a culpa da Verônica de ter traído uma pessoa que ela amava, tipo, a confiança de uma pessoa que ela amava. Então, tipo, tem um pouco mais de profundidade do que sei lá, um Mean Girls da vida. Então, realmente, eu entendo o que o Rafa tá dizendo. Mas, ao mesmo tempo, é muito sátira, né? É uma grande sátira. Quando eu trouxe farofa, na verdade, é por conta disso, assim, você consegue tirar tudo isso de lição se você parar pra pensar. Agora, se você consumir só por engolir o conteúdo, vai ser uma grande palhaçada, entendeu? Então, assim, você precisa parar e pensar e refletir. Você está falando do background de cada personagem, putz, o que levou ele a isso, o que levou ele àquilo, e aí sim a gente consegue tirar uma lição disso tudo. E eu também concordo muito com o que você falou de como a tratativa desse assunto, pra mim, no Heathers, funciona muito mais do que no querido Van Hansen. Eu acho que é um assunto de chorar, mas eu consigo absorver da maneira que é apresentada mais aqui, nesse musical do caso. Sim. Talvez até por ser tratado dessa maneira mais leve, fica mais fácil da gente poder entender, né, propriamente. Porque se fica com aquele ar muito pesado, que vocês deram o exemplo da Van Hansen, né, eu acho que é perfeito. Se trata daquele assunto muito pesado, de uma maneira muito pesada, de muito triste, você não vai querer atingir aquele patamar mais. E você não vai querer saber mais, não vai querer
poder passar essa mensagem que tem, tipo, de tentar ajudar, tal, de ajudar a gente que às vezes tá precisando de ajuda e não tá sabendo pedir, tal. E no Heathers, você tendo essa capacidade de entender de uma maneira mais leve, não fica tão difícil de falar sobre o assunto. Deixa eu só... Vamos fazer um negócio, já que vocês falaram da história do primeiro ato e a gente começou agora a comentar bastante o primeiro ato. Vamos continuar ainda no primeiro ato antes de ir pro segundo? Então vamos. Porque daí a gente pode falar de coisas que a gente gosta do primeiro ato. Uma coisa que eu gostei muito, que eu fiquei muito surpreso, porque assim, eu nunca tinha parado pra ouvir a trilha do West End, esse último que saiu. E tem músicas novas que não tinha no outro, né? Sim, é o ponto que eu queria comentar. E eu amei a música que é a Never Shut Up Again, que tipo assim, eu achei maravilhosa essa música, que quase ele fecha. Pra quem nunca ouviu o West End, essa I'll Never Shut Up Again é logo quando a Heather Duke toma a frente de tudo e fala que agora ela é a maioral da escola e ela começa a usar vermelho, que ela usava verde, agora ela usa vermelho, que era o tom da Heather Chandler. E porque um dos focos do primeiro ato era qualquer coisa que a Heather Duke falava, a Heather Chandler falava, shut up, Heather. Ela não deixava a Heather Duke falar. Então aí, por isso que ela fala, né, I'll never shut up again. Sim. Tanto que no Candy Store tem uma parte muito boa que ela vai aumentando, ela vai tentando cantar alto e a Heather, tipo, ela corta ela, né? Tipo, no meio da afinação ali. E é esse negócio, essa questão que a gente falou do aprofundamento de certos personagens, porque a gente não tem esse aprofundamento do Off-Broadway, mas aí você vê que, tipo, existem mais raízes. No West End tem. É muito engraçado também a mudança dessa cena entre o Kurt Ran e a Verônica, né, quando eles enganam ela, porque na West End é de um jeito e no Off-Broadway é em outro. Na Off-Broadway é uma música que chama Blue, e na West End é uma música que chama You're Welcome. A cena é a... Pera, é que eu tenho um posicionamento muito contraditório sobre isso. É que eu acho Blue uma música tão mais gostosa do que, tipo... Eu também! Ela é tão boa. Eu sei que ela é problemática, mas ela é tão, tipo, um bop, tá ligado? Você ouve, é um hit. A Erika tá ali concordando comigo, tá assim, sim. Você não acha? Eu acho que eu concordo com o Bruno, eu não sei se você também vai concordar, Erika. Eu acho que parece que Blue encaixa mais no contexto das músicas da peça. E o Welcome me parece meio... Sim. Não sei, eu gosto muito de You're Welcome, mas acho que Blue encaixa tanto. A sensação que o You're Welcome foi assim, eu vou trocar essa música porque talvez dê problema no futuro, talvez não seja de bom tom ter o Blue, mas não necessariamente tem a mesma potência, assim, de manter o ritmo da história. O que é que você acha, Erika? Não, eu acho que as duas têm esse tom satírico, né, de trazer a reação, né, entre eles, mas eu gostei muito dessa música, né, tanto que eu nem lembrava do outro, né, e eu acho que essa pra mim também ficou bem, encaixou muito bem, mas não sei se pode mudar, mas pra mim desse primeiro ato, o Dead Girl Walking sensacional. É a música do primeiro ato. É a música do primeiro ato, né? Enfim, é muito... E eu acho que... Eu fiquei muito chocada com a interpretação da Ilsa, né? A Ilsa Davidson. Do Pro-Shot. Eu fiquei muito chocada, assim, porque eu nunca tinha visto. A gente já tinha visto até as outras Verônicas, né? Muitas outras Verônicas. Mas eu achei, assim, que... Como vocês falaram, de você ver um trabalho de atriz mesmo ali, né? Você, além de alcançar tudo que tem que se alcançar em termos musicais, mas você vê um trabalho muito de atuação e de criação de personagem ali. Ela, pra mim, ela foi assim a única que não fez como as outras todas faziam. Né? Você via como a Barrett fez de um jeito, aí as outras saíram replicando. Isso. Então ela, pra mim, assim, foi muito chocante, assim, tanto, né, nessa cena, né, que é uma cena, digamos assim, que tem uma coisinha que choca muito, e eu acho que isso que vocês falaram lá do Pro-Shot, assim, tinha, assim, uma plateia que parece que, né, levava tudo nas costas. Tava ensandecido. Tava muito louco. E é muito gostoso você ver esse furor da plateia, né? Imagine que pra nós artistas, pra gente que atua, a gente sente essa vibração e parece que você joga muito, né? E joga muito mais do que você
podia dar, né, no caso, né, quando você é muito bem recebido, né, da plateia. Você falou do Pro Shot, eu sinto ela muito bem, mas eu não gosto do ator que faz o JD no Pro Shot. Eu acho ele um pouco. Eu também não. Eu acho ele um pouco fraco, assim como eu não gosto. Eu tava falando com a Letícia isso no off. A gente conversou bastante sobre isso. Que eu não gosto da voz do Muscato na gravação do Ash End. Eu não sei, o sotaque dele é esquisitíssimo. Pra quem não sabe, o JD é um personagem norueguês. Então, o Jamie Muscato, ele tenta colocar um sotaque que a gente não sabe de onde é, porque ele é tudo menos norueguês. Ele soa meio russo, assim, meio bêbado, é esquisito. É muito esquisito. Eu gosto muito dele atuando, do Jamie Muscato. Eu assisti o bootleg dele com a Carrie Hope Fletcher, que eu amo de paixão, é a minha Verônica favorita. E eu gosto muito do que eles fazem, mas ela também cai nesse ponto que eu acho que a Erika falou, de fazer o That Girl Walking muito parecido com o da Barrett. Apesar dela entregar mais vocalmente, eu acho. Mas o meu JD favorito é o Jordan Luke Gage. Não tem como. Ele é muito bom. Ele passa um olhar de... eu sou legal. Olha como eu sou legal aqui no Fight For Me. Nossa, eu vou te defender. Aí chega no Meant to Be Yours, que é uma música do segundo ato, que a gente vai comentar mais pra frente. Aí você olha assim pra ele e fala, caramba, mano, você dá medo. Eu acho que outra música que a gente pode comentar do primeiro ato, que passou... Que até a Letícia abriu, né, com ela, é Beautiful. Que é que mostra toda... como funciona a logística daquela escola tão segmentada, assim, né? E eu acho legal que o Beautiful, a palavra Beautiful, é muito, muito, muito repetida durante o musical inteiro, com diversas entonações. Sim. Então isso é muito legal, porque no começo, Beautiful é uma coisa. Aí você chega lá no meio do primeiro ato, é outra coisa. Aí você chega no final, é outra coisa. Aí no final, quando tem a reprise de Seventeen... Beautiful é completamente diferente. Então isso eu acho muito legal, que eles usam a palavra de maneiras que você não imagina que poderiam ser usadas. Sim. Beautiful, nesse caso da abertura, né, é o Stick to the Status Quo do High School Musical, assim, tipo, é meio que apresentando essas classes sociais dentro da escola, né? Vocês... Pode falar, Bruno, porque eu vou puxar outra música já. Eu ia dizer que pra mim, pro Rafael, eu acho que é a mesma coisa do Carrie, tipo, que é mais ou menos como é a logística da escola também. Mas pode continuar, só um pontuamento. Não, uma das músicas que eu gosto, mas eu não acho que é uma cena, ponto alto, mas eu gostei muito da música por conta da questão de construção de personagem, é Freeze Your Brain, porque você já consegue ver que existe uma problemática naquele garoto, entendeu? Você consegue ver que existe uma tristeza, existe algum pensamento intrusivo já antes de tudo. Então é uma música que já conseguiu me passar isso. Deixa eu fazer uma pergunta assim, meio besta e ignorante, porque é de repente uma coisa que eu não saquei. Porque ele fala, né, sobre a morte da mãe dele e tudo mais nessa cena. Ele fez alguma coisa com a mãe? Tipo assim, ou não se entende? Não. Depois, no segundo ato, ele dá a entender que ele viu a mãe se suicidar. Tá. E isso que afastou ainda mais ele da relação com o pai. Então, por isso que é um personagem muito complexo quando a gente para pra pensar. Se você parar pra pensar, acho que é no That Girl Walking, reprise, no segundo ato, a Verônica fala alguma coisa do tipo, eu queria que a sua mãe tivesse lutado um pouco mais. Verdade, tá certo. Eu queria que ela tivesse te entendido um pouco mais. Então dá a entender que ela se suicidou e ele viu. Tá, faz sentido agora. E aí eu também queria puxar, eu acho muito interessante, também ainda falando do primeiro ato, a música Our Love is God. Que é tipo, eles viram e falam assim, não, a gente vai controlar tudo. Sim. A gente é Deus. Eu acho dos versos mais, tipo, épicos que eles usam nesse musical, né? Nós seremos o que matou os dinossauros. Mas cadê Hadestown junto disso, né? É um negócio muito assim, tipo, não, eu vou controlar e você vai na minha, e ela tá encantada com ele. Só que ao mesmo tempo ela tá meio com medo dele. Então ela fica tipo, não, mas tanto que se você ouvir, isso eu consegui reparar bem, ouvindo a diferença entre a West End e o Off-Broadway. A Barrett, ela fala meio com certeza no final, Our Love is God, tal, ela fala com certeza. E a Carrie, ela fala meio na dúvida. Meio perguntando, né, Our Love is God. Our Love is God? Então isso eu acho muito legal, essa sutileza que as duas conseguiram fazer, e você tem que prestar atenção quando ouve.
Porque ao mesmo tempo que ela tá gostando dessa posição de poder, tal, não sei o quê, ela também tá tipo, mano, a gente tá matando pessoa, né? Assim, detalhes, né? Eu comecei... Pouca coisa. Uma quinta-feira qualquer. Eu comecei a pensar na hora que o Diego falou no Freeze Your Brain, né? Parece que... Por que funcionaria até hoje? Porque é muito atual mesmo, né? Parece aquelas red flags dos relacionamentos, né? Que a gente, tipo, vê que não vale nada, mas você tá ali encantada, aí vai já no ápice de tudo que é, né, nós somos Deus, né, nós somos, fala, nossa, o cara é um Deus mesmo, ele é um dinossauro, ele é qualquer coisa, eu preciso ficar com esse cara, porque você tá vendo que não vai acabar bem, né, já não tá bem. Não, e ele é aquela coisa, é a primeira red flag, literalmente. Ele fala, tipo, Freeze Your Brain, tipo, vamos nos alienar, vamos não pensar em nada. Não vamos lidar com sentimentos. Sim, e isso vem logo depois da Verônica cantar Fight For Me, né? Exato. É uma coisa que ela quer ser protegida e tal. Aí vem ele cantando Freeze Your Brain, tipo, olha, eu tô aqui pra te proteger. Nossa, eu tô aqui, eu sou foda. Eu sou de fora, eu ando de moto, eu tô sobretudo. Eu tomo slush, né? Que eles usam muito essa figura do slush. Tanto pra divulgação do musical, tudo, porque é uma coisa muito presente na peça, principalmente nessa música Freeze Your Brain. E a Verônica, tipo, fica, ai, mas você... E ela fica tentando toda seduzir ele. Não, vamos tomar um milkshake aqui, ó, vem comigo, vem com o pai que é sucesso. E vai daí. É engraçado, vocês falaram do Our Love Is God, e eu não gosto muito do Our Love Is God, eu não me sinto compelida com... Aliás, com os duetos deles, eu não sei porquê, nem o Seventeen, nem o Our Love Is God me chama muita atenção, mas quem sou eu pra falar qualquer coisa? Entre Our Love Is God e Seventeen, eu prefiro Seventeen, sem dúvida. Sem dúvida. Muito. É que a gente tem que contrariar o Bruno. Tudo bem. Então, aproveitando que estamos enggatilhados no Seventeen, vamos entrar no segundo ato? Vamos lá, segundo ato, depois que então Verônica e JD mataram Kurt e Ren. Muito nome, gente, muito nome em inglês que minha cabeça confunde. Aí tem o funeral deles, que é essa cena que a gente comentou, que é a My Dead Gay Son. E aí a Verônica vira pro JD depois desse funeral e fala tipo, cara, não dá pra gente ser só uma pessoa normal, porque isso não tá legal. Porque ele fala assim, agora vamos escolher mais uma pessoa pra matar. Que tal a Heather Duke? Aí ela vira, mano, vamos ser gente normal, vamos ter 17 anos, por favor, não custa nada. Eu amo que nem passa na cabeça dele, e se a gente for preso? Tipo, não existe. Vamos continuar matando. É suicídio. E aí aí o JD fala pra ela, não, beleza, então tá, eu quero ficar com você, então vamos dar uma controlada aí na matança. E aí a Marta chega pra Verônica e fala, eu tô desconfiada do JD, que ele tá falsificando, eu acho que ninguém, na verdade, se suicidou, eu acho que ele que matou todo mundo, porque a carta que o Ren me mandou tá esquisita, tal, não sei o quê. E aí a Verônica, meio que é influenciada pela essa consciência dela que tem a Heather Chandler, e admite que foi ela que fez, e ela fica tipo, é trouxa, não vai, isso é isso aí. E aí a Marta ficou super chateada, tal, e não sei o que, e a Verônica fica se sentindo super culpada depois. E aí uma das professoras lá da escola, que é a Miss Fleming, tem a brilhante ideia de fazer uma terapia com todos os alunos da escola, que é a música Shine a Light. Nossa. E que ela fala pra, tipo, vamos lá, gente, falem seus medos, suas inseguranças. E aí eu acho que vem uma das cenas mais pesadas pra mim. Foi o que eu comentei. Que é o depoimento da Heather McNamara. Que ela fala que ela tem problema com bulimia e que ela também tem pensamentos suicidas de verdade. E aí a Heather Duke fica tirando uma com a cara dela, tudo, fala tipo, não, você tá querendo seguir o caminho dos populares, tal, não sei o quê. É muito pesada, Lifeboat é muito, muito, muito pesada. Muito pesada, porque aí a Heather McNamara sai da cena, tipo, super, assim, meio sem saber o que fazer, e a Verônica fica se sentindo culpada e grita pra escola inteira que foi ela que matou o Kurt e o Ren, só que ninguém acredita. Óbvio.
E aí ela encontra a Heather McNamara tentando se matar no banheiro. A pessoa dando risada. E A pessoa é dando risada com a situação. Eu dei risada porque é muito. Eu lembrei É muito assim. pesada essa cena. É muito pesada, mas é porque eu lembrei que, tipo, vai, continua. E aí a Verônica consegue impedir ela de se matar, tal. E aí chega o JD falando, então vamos matar a Heather Duke. Olha o que ela tá fazendo com a Heather McNamara. Sim, eu tava pensando nisso, que é tipo, a solução do JD é tipo, a pessoa quer se matar, eu quero matar a outra pessoa. Vamos matar quem tá fazendo mal pra outra pessoa ali. E aí a Verônica percebe que não é isso e tal. E ela fala, não, vamos parar com isso. E aí eles meio que terminam o relacionamento. Na versão da Off-Broadway não tem nenhuma música nessa parte, mas na da West End tem uma das minhas músicas favoritas desse musical, que é o I Say No. É maravilhosa. Essa música é uma das minhas maravilhosa essa favoritas. E olha que só tem no West End, eu acho... E como ela faz no Pro Shot, eu acho de uma delicadeza, sabe? Eu fiquei apaixonado, de verdade. Eu gostei muito da... esqueci o nome da moça que faz com o Jordan Luke Gage. Ai, peraí. A Christina Bennington. Ela também faz de uma delicadeza. Eu amo, que nem eu falei, eu amo a Carrie. Hope Fletcher é minha Verônica favorita, mas a Christina nessa cena, ela faz assim como se ela fosse tipo, peraí. Vamos com calma. Então, continuando, o que acontece depois disso, né? Que aí o JD aí vira psicopata de vez. Porque ele vai atrás da Heather Duke e faz ela falar pro pessoal assinar lá um negócio falando que é uma petição pra escola lá, pra ajudar a escola. E ela sai pegando a assinatura de todo mundo. Tudo bem, até aí. E aí a Marta ficou muito triste com todas essas histórias, tudo, e ela também tenta se matar. Que é uma música muito pesada também. Que é uma música muito pesada. Chama Kindergarten Boyfriend. Só que aí ela sobrevive, e aí chega na Verônica a notícia, né, que a Heather Duke tá colhendo lá as assinaturas que o JD pediu. E aí ela conta, né, pra Verônica que a Marta tentou se matar. E a Verônica fica se sentindo muito culpada. E aí começa a dar ruim pra Verônica. Porque aí ela percebe que é o JD que tá fazendo essas coisas e quer impedir ele de qualquer jeito. Só que aí que dá a treta. Ela chega em casa e os pais dela falam, tipo, o seu amigo JD passou aqui e ele contou pra gente que você tem pensamentos suicidas. Ele armou um maior esquema lá usando as citações de Moby Dick e tal, não sei o quê. E ela fica tipo, não, mas eu não tenho nada disso, tal, não sei o quê. Que é o que alguém teria pensamentos suicidas diria. E aí os pais ficam preocupados com ela, querem mandar ela pro psiquiatra, tudo, ela não quer ir. E aí ela se esconde no quarto e o JD chega. Entra pela janela dela. E aí ele conta o que é essa petição que ele pediu pra Heather Duke pegar a assinatura de todo mundo, que na verdade ele ia colocar uma bomba na escola e todo mundo ia ser tipo uma carta de suicídio de todo mundo. Um abaixo-assinado suicida. Isso, um abaixo-assinado suicida. E a Verônica fica tipo, não, cara, o que você tá falando? Aí ele canta Meant to Be Yours pra ela. Que é tipo, mano, eu te idolatro, eu tô fazendo isso por você. Que é a minha música favorita do musical. Eu amo Meant to Be. É muito boa. É muito boa essa música. E eu acho ela impecável. Que a Rafael falou ali. Muito boa essa música. E a versão do Pro Shot, pelo menos, eu gostei muito ali no Pro Shot. Tá bem legal. Eu gostei. Sim, e aí a Verônica tem uma ideia, assim, tipo, pra tentar deixar ela em paz. Aí ela finge um suicídio. E ele encontra ela dentro do armário, né? Suicidada. E ele acha realmente que ela morreu. Só que ele fala, então agora que eu tenho que fazer mesmo. Vocês mataram a Verônica, então eu que tenho que ir atrás de resolver isso daí. Que era a única coisa que prestava na minha vida. Na vida dele, era esse amor da Verônica. E aí a mãe da Verônica encontra, tal. E ela fica em pânico. A Verônica falou, não, é brincadeira, tal, não sei o quê. E aí ela vai atrás da escola. Ela vai na escola atrás do JD pra tentar impedir ele. E aí vai ter eu não sei como é que é o nome da... É tipo uma torcida. É um Pep Riley. É o Pep Riley. Eu não sei, é tipo uma organização de líderes de torcida, sei lá. É quando vai começar... As equipes de esporte vão começar nos Estados Unidos, tem essa galera que se junta para o espírito estudantil. É meio que isso. Aquele encontro que tem, aí vai o representante falar tal. Então vai ter um negócio desse. E o JD quer explodir todo mundo ali no ginásio.
E aí a Verônica descobre que ele tá embaixo do ginásio e ela confronta ele. E aí ele saca lá o revólver dele lá com a arma de verdade. E aí nessa briga deles, ele acaba atirando nele mesmo. E aí nisso, ele fala pra Verônica, então agora não tem mais como desarmar a bomba, mas tem como deixa que eu pego ela, então eu vou pra fora. E aí ele tira a bomba de dentro da escola. A bomba explode do lado de fora da escola, não machuca ninguém. Só ele. E ele morre. Só ele. E aí nisso a Verônica percebe que, tipo, não dá mais certo. Aí ela vai lá, tira, né, a scrunchie da Heather Duke e pega e fala assim, não, acabou, não vai ter mais divisão social, vamos todo mundo ser amigo e tá tudo bem, vamos lá, vamos ser jovens, vamos ter 17 anos e... Aí eu acho legal que ela pega e fala assim, né, não dá pra prometer que vai ter o fim das Heathers, nunca vai acontecer isso no ensino médio, mas dá pra gente tentar controlar aqui. E aí eles cantam tudo felizinho, tudo se abraçando. A Verônica, a Heather McNamara, a Heather Duke, a Marta, todos eles. Que não estão mortos, claro. E aí termina assim o musical. Eu vou falar, posso falar uma coisa desse segundo ato já? Já vou puxar aqui uma coisa. Porque eu trabalhei com criança por bastante tempo com os escoteiros, né? E assim, a questão suicida ou a questão de automutilação, ela é contagiosa, assim, um vai falando pro outro. E quando a gente tá olhando, nesse caso de uma escola, que os populares estão fazendo isso e estão demonstrando suas fragilidades, pensando numa cabeça infanto-juvenil ou até jovem adulto, isso é muito natural de absorção. Então, quando vocês falaram das duas cenas que são muito pesadas, das duas músicas que são muito pesadas, na cabeça dessas meninas, elas estavam recebendo essa informação, e é aí que tá o ponto sério do musical que eu citei lá no começo, que é farofa, mas você precisa buscar esse entendimento. Porque as meninas estão se espelhando em alguém que é mais popular e falando, putz, realmente é uma solução. Então vamos dar tchau aqui pras minhas dores. Na música da Marta, ela até fala de dormir e nunca mais acordar, né? Vou sonhar, vou viver eternamente dentro desse sonho. E é muito louco porque isso demonstra muito do que é a realidade. E eu lembro quando eu trabalhei com os escoteiros, e em certo momento tava uma mania de mutilação e braço cortado, e aquilo ia se arrastando um pro outro, porque um ia contando pro outro, como se fosse uma coisa maneira, sabe? E é maluco, porque eles entendem como maneiro. É bizarro, mas é uma doença. Outra coisa que eu acho interessante pontuar, exatamente desse ponto de vista, que é dos jovens e tal, quando você começa a conviver com eles, é que eles ainda não têm a parte do cérebro, o pré-frontal, ainda fechada. Isso, às vezes, também faz com que eles tenham uns momentos morais um pouco duvidáveis. Então, tipo, eles acabam sendo muito duros com outras pessoas. Então, quando a gente vê, tipo, a Heather dizendo que tem pensamentos suicidas e as pessoas dizendo, tipo, então se mata, sabe? Esse tipo de coisa acontece na realidade, porque eles ainda não têm essa moral tão bem definida quanto pessoas mais adultas. Então, é muito realista essa parte do musical. Jovens são difíceis de lidar, assim. Eles estão muito numa linha ainda se formando de caráter. Então não é apenas a questão da mutilação, mas é a questão também de como eles são duros consigo mesmo, sabe? Com as outras pessoas. Eu também acho. E aí é por isso que é interessante essa retratação que tem aqui, que é aquilo que a gente estava falando no primeiro ato, que é tratado de uma, entre aspas, de uma maneira leve, mas que deixa a gente pensativo. Tanto que aí no final, eu acho legal no final que a Verônica fala, não posso chegar pra você e falar que nunca mais vai ter isso. Vai ter. É a realidade, vai ter, mas a gente pode tentar melhorar um pouco as coisas. Diminuir o caos um pouco, é isso. Mais ou menos isso. Então agora eu vou perguntar pra vocês, agora que a gente tá aí no segundo ato, vamos falar de músicas do segundo ato, que a gente comentou bastante sobre as músicas do primeiro ato. Eu quero saber agora de vocês do segundo ato. Eu e o Bruno, a gente comentou que a gente ama Meant to Be Yours. O Rafa falou que é uma música também excelente. Eu gosto, a gente comentou muito de Seventeen também, que a gente falou que eu acho que é disparado. Muita gente tem Seventeen como melhor música, né, como música favorita do musical. Eu sei que muita gente também nesse momento gosta de
da reprise de Dead Girl Walking. Eu gosto que é quando muito. tem a virada, né, da Verônica com o JD. Comentem aí, o que vocês acham? Dead Girl A gente comentou também de I Say No, tem muita coisa aí. O Dead Girl Walking é muito interessante porque é um momento que ela toma também a... Como que eu vou dizer? Ela assume que também tem responsabilidade nos atos que ela fez. Porque ela não foi só o JD. Ela tava lá, ela Por concordou. isso que eu acho legal no Dead Girl Walking, que ela fala assim, ninguém tem que morrer, É. a não ser eu e o monstro que eu criei. Exato. Eu acho tão legal, porque você pode pensar assim, o monstro que eu criei pode ser o JD ou pode ser ela mesma. Sim. Uhum. Eu acho muito sensacional esse duplo sentido na música. É uma cadência de dominó, né? De efeito dominó, de tudo que foi feito, porque começou com uma nota que ela forjou sobre a Marta. E daí É, sobre descambou. uma cartinha de amor. É. E aí virou esse negócio doido. Comenta alguma música, Érica, que você gostaria de chamar a atenção? Eu acho, assim, sempre foi pra mim, né? Acho que eu até conheci o musical pelo Seventeen, né? Eu acho que foi a primeira música, assim, que eu fiquei... Embora, né, esteja bem longe do Seventeen, mas eu, assim, me identificava muito. Eu queria cantar no Smully, eu fazendo as duas vozes, eu fiquei apaixonada. Apaixonada pela música, mas hoje eu acho que aquela da Marta, ela me pega muito pelo lado emocional, assim. E daí porque assim, eu me identifico porque eu me via muito também, né, nos tempos de escola da gente, assim, eu me via muito como essa pessoa que eu acho que eu tinha, assim, as duas coisas, né, eu me fiz popular, assim, como a própria Verônica, né, mas eu me via muito nesse lugar da Marta, assim, a princípio, né, de você, de nunca ser a escolhida no bailinho, sabe, pra dançar. Então pra mim, assim, foi, não choro tanto quanto eu choro no Dear Evan Hansen, né, mas eu acho que essa é uma das, assim, que me pega muito pelo lado emocional, que é o do Boyfriend, né. E então acho que pra mim hoje é uma das minhas preferidas, assim. E a outra da McNamara também é muito... A Lifeboat. Lifeboat, eu acho ela... são... Né, porque as outras estão todas muito já conhecidas, né? É muito divertido você dançar, fazer coreografia com o Ken Store, você se diverte e tal, com o Big Fan. Mas eu acho que, assim, como escolha, assim, eu prefiro essas mais que me pegam mais pro lado emocional. Engraçado, Lifeboat eu não consigo escutar, tipo, porque me faz mal, literalmente me faz mal, que nem a Paula Carosella faz, me faz mal. Eu não consigo ouvir, tipo, separadamente, porque entra muitos gatilhos, eu tive uma adolescência muito complicada, então teve muitas questões de, como que nem o Diego tava falando, questão de aceitação, de mutilação e tal, não sei o que. Então, algumas coisas me pegam muito, principalmente essa que foi da Kindergarten Boyfriend. Nossa, ela mexe muito comigo, porque no momento que ela fala que ela não quer mais acordar, ou que se você foi adolescente, você sentiu isso em algum momento. É muito difícil você passar, tipo, ileso do período da adolescência. É muito complexo. E você não carregar alguma dessas coisas quando você é adulto. Por isso que ressoa até hoje. Sim. O que eu acho legal no segundo ato, a gente não comentou disso, mas eu acho que como a música Your Girl, que é cantada pela consciência da Verônica, que é a Heather Chandler, o Ron, o Kurt, cantando pra ela, enquanto vai acontecendo toda a ação e culmina no Meant to Be Yours. Eu acho muito interessante como é ligado isso, porque, tipo, é essa culpa que tá pegando nela e ele tá tipo, você vai ter que pagar, olha só o que você fez. E aí chega o psicopata e fala, aqui, ó, eu fiz tudo isso pra você, meu amor. Eu acho sensacional. E eu gostei muito da adição de I Say No. I Say No, eu acho que é uma música, assim, que combinou muito ali com o momento. E eu sentia, quando eu assisti o Off-Broadway a primeira vez, eu senti que tava faltando alguma coisa ali, eu não sabia que tinha. Tava faltando o gancho. Faltando o gancho da virada da Verônica. E isso eu achei o máximo terem colocado agora o I Say No na West End e terem mantido, né? Manteve até hoje, não tiraram. Sim. E eu acho que não vão tirar mais. Ainda bem, fica aí. Aí a gente comentou do Seventeen, eu lembrei que muita gente, agora vou ser polêmica,
Muita gente conheceu Seventeen por causa de Riverdale. Sério? Verdade, é verdade. Riverdale teve um episódio de Heathers. E Candy Store também. Mas Candy Store já tinha estourado. Já tinha estourado a bolha. Entendi. É porque eu passei. mas Eu conheci por causa de Candy Store, eu sei que já tinha vindo antes mesmo. Eu também conheci por causa de Candy Store. Não, mentira, eu conheci por causa da Carrie. Gente, quem não sabe, a Carrie é a irmã do Tom Fletcher, vocalista do McFly. Bingo! Eu tava esperando ela dizer isso. Enfim. E aí eu lembro que quando lançou esse episódio de Riverdale sobre Heathers, todo mundo ficou tipo, tá, ok. E quem canta na música é o... Quem canta na série é a mina loira, que eu esqueci o nome dela, e um do Zack Code. Eu não sei, é o que faz Riverdale, o Zack Code que faz Riverdale. Uhum. E é tão bizarro porque ela canta bem e ele não. E é muito estranha essa cena porque realmente tudo que acontece em Riverdale é tipo essas coisas aí, é tudo mistério, morte, assassinato e tal. E ela vira pra ele e fala, não, dá pra gente ser normal? E não sei o que, aí ela começa, fine, we're damaged. Aí eu fico tipo, ah, não. eu não acredito que usaram esse gancho Ai, Deus do céu. pra colocar. E o episódio de Heathers de Riverdale ainda dá pra salvar algumas coisas. Tipo a performance de Candy Store, dá pra salvar. Ainda ok, agora tem umas ali que você fica tipo... É vergonha alheia, né? Que coisa. Me surpreende muito. É que eu acho que... Não, tava acabando ainda. Me surpreende muito Glee não ter usado nada. Porque quando estreou Heathers no Off-End, no Off-Broadway, Glee não tinha acabado ainda. Mas é porque Glee, no final, ele já estava num lado muito não Broadway. Ele já estava num momento muito música pop. O que me leva a crer que se ainda existisse Glee hoje em dia, teriam usado. Ah, não, com certeza, com certeza. Teriam muito usado. E aí agora eu vou perguntar pra vocês. Acho que daqui só eu e o Rafa assistimos a versão que teve aqui no Brasil? Acho que isso. Eu não assisti. Rafael, eu sei que você falou que não lembra de muita Nossa, coisa, eu mas lembro você de lembra de alguma Flash. coisa? Eu lembro de gostar. Isso eu lembro de ter gostado, mas eu lembro de ser muito bagunçado. Era muita bagunça, porque foi lá no Vira da Lata. Eles... Era uma produção, né, da Fernanda Chama, que ela costuma colocar muito aluno da escola dela, o que eu acho legal. Mas aí tinha muita gente no palco. Muita gente. Quando é muita gente no palco, é muita informação, é muito bagunçado. E o que aconteceu? No Vira da Lata, eles utilizaram o espaço que fica atrás do palco, que muito tempo atrás tinha um bar e tudo mais. Ou seja, o palco era extremamente fundo e até muito lá atrás eles usaram todo esse espaço. Então, assim, tinha coisa que acontecia lá no infinito, lá no fundo, e ficava longe de tudo. Então, assim, não era próximo de você nada ali. E todo aquele espaço, eu lembro que era muito utilizado, porque tinha muita gente. Daí também no Vira da Lata tinha uma escadinha na lateral que também era usado. E também tinha, eu lembro que tinha ai, me esqueci o nome, que é um buraco ali no chão, né, que você abre a portinha ali. O fosso. É um fosso, que eles também utilizavam ali também, né, parte do palco. Eu lembro de flash de algumas cenas, alguma coisa, mas eu não sei porquê, eu não mantive nada na cabeça, mas eu lembro de ter curtido, mas eu lembro que era só uma bagunça muito grande. Era muita gente, eu cheguei a assistir 2 vezes, e uma vez a gente ainda podia sentar no palco, né? Sério? Meu Deus. Tinha ingresso, sim. que você podia sentar no Nossa, palco. eu nem lembro disso. Você fazia parte ali da arquibancada, né, dessa hora do pep rally. E eu cheguei a sentar. Eu lembro que eu já conhecia bastante o musical, já gostava e tal. E eu lembro que eu fiquei surpresa, porque eu achei muito legal o que fizeram, apesar de ter muita gente, apesar de ser uma bagunça, apesar de ser muito fundo. Mas era bem divertido e eu gostei muito de quem fez, né? Que eu até comentei com o Bruno que eu tinha chamado a Ana Luísa Ferreira, que fez Verônica. Eu tinha chamado ela pra participar, infelizmente ela não pôde hoje. E ela fazia uma Verônica muito bem, eu vi com ela as 2 vezes, mas depois eu lembro que ela se machucou, acho. E aí quem fez a Verônica foi a Verônica Geldi. E me falaram que ela era muito boa. Quando eu vi, a Verônica fez a Heather Duke, e eu gostei bastante dela. Eu assisti com os 2 JD que fizeram, né, que era o Diego Montes e com o Murilo Armacolo. E eu gostei muito do que os 2 fizeram no papel, gostei bastante.
Eu lembro que eu assisti com uma única Marta. Eu lembro que tinha duas, mas eu não lembro com qual foi. Mas eu lembro que eu gostei muito dela. E as Heathers tinha 30 mil Heathers. Tinha bastante. Então, eu lembro que a Heather Chandler era a Gigi DeBay. Gigi DeBay. Nossa. Quando eu assisti com ela, as 2 vezes eu assisti com ela, eu amei. Achei ela sensacional de Heather Chandler. E a Duke era a Veronica Gueldi. Eu lembro que eu gostei muito da versão do que eles fizeram, né? No geral, se tivesse menos gente, eu acho, ou se fosse o palco um pouco menor, eu acho que teria funcionado muito melhor. Até E mesmo. o teatro do Vira da Lata também é muito pequeno, né? É. Então, assim, se você tá posicionado num lugar não muito bom, Sim. cara, que já não são todos bons. Me deu a impressão que tinha mais gente no palco do que na plateia. Mais ou menos isso. Não, e assim, o interessante é que se você for ver bem, os palcos que já teve Heather são tudo teatros pequenos, não é um grande, né, teatro. E o lance... Tanto que ele nunca foi pra Broadway, Sim. né? Ele ficou no off-Broadway. Até mesmo lá em Londres, os teatros que passaram eram teatros pequenos também. E o lance deles terem aumentado tanto aquele palco pro Heathers aqui no Vira da Lata, eu achei desnecessário, porque ele funciona pequenininho, você funciona com cenário só, sem troca de cenário, funciona super bem. Então, eu acho que podia ter diminuído. Eu espero ainda que volte uma versão legal aqui, que seja bem montadinho também. E porque merece, tipo, ia ser bem, bem bacana, tipo. Ia ser bem legal. Dizem por aí que tem, né? Um boato por aí de que tem, acho que no Versalhes, sei lá, Sim. não sei. E assim, tem uma fanbase muito grande. Heathers é um dos musicais que aqui no Brasil o pessoal fala muito. Mesmo não tendo sido da Broadway, né? Sendo off-Broadway. E você falou da questão do cenário. É um cenário tão simples. É tipo... É literalmente só um fundo de um colégio, basicamente. Sim. Aí eles usavam na frente, né? Tanto na versão da Off-Broadway quanto essa última da West End, eles só usam coisas pra diferenciar. Sim. Que tava na escola, na casa da Verônica, na... sei super lá, funcional. na casa das Super Chandler. funcional. Tipo assim, só troca algumas coisas que você nem repara a troca e Mas funciona. E do jeito que a história tá contada, dá pra você entender que onde eles estão. Eu tenho outra pergunta, porque eu acho interessante, principalmente pra Letícia, falar sobre isso, porque ela acompanhou muitos boots. Ai, gente, adoro. Mais questões de elenco. O que vocês acham do elenco original? Tipo, porque eu gostava muito da Barrett. Eu gosto muito da Barrett em geral, apesar de dizerem que ela é muito complexa de trabalhar. E eu gosto muito do Ryan como o JD. Eu acho a voz dele... Eu acho legal, eu só ia comentar uma coisa muito legal, porque a gente fez muito... É inevitável fazer comparação entre Heathers e Mean Girls. E a Barrett fez os dois. Ela era... Eu acho muito a legal Janice, isso. né? Exato. Ela foi a Janice E original. às vezes eu acho que até o sucesso do Mean Girls é um pouco por causa disso, viu? Porque Pode sim. ser. eu acho sim. que é. Nunca tinha pensado nisso, Eu mas achei pode que ser sim. Eu comentei isso com o Bruno essa semana, que a gente discutiu muito sobre Heathers essa semana, porque a gente tava preparando aqui o clube. E eu já falei, né, que a minha Verônica favorita é a Carrie. Eu gosto muito apesar de não gostar do sotaque que o Jamie Muscato faz, eu gosto muito da atuação dele. Eu acho que ele atua bem. Agora eu comentei com o Bruno que agora ele tá fazendo Christian, né, no Moulin Rouge. E eu queria ver como que tá, porque eu não vi ainda. Eu até comentei que ele fez depois Bonnie e Clyde, né? Ele fez o Clyde. E eu fiz, meu Deus do céu, esse homem fazendo o sotaque do Clyde deve ser um train wreck, porque, pelo amor de Deus. E é incrível, né, como muitos dos JDs fizeram. Os dois. Muitos dois. Não, é um fato interessante. Toda vez que um JD fizesse um Clyde, eu ganhasse R$1, eu teria R$2. Não é muito, mas é interessante que tenha acontecido 2 vezes. Mas eu acho que aconteceram mais vezes, inclusive. Não, é que eu dei o exemplo porque é mais famosos, né? São os mais famosos. Foi o Jamie Muscato e o Jordan Luke Cage. Exato. É porque o West End, ele teve as duas coisas, né? Bonnie e Clyde 2, Bonnie e Clyde não sei o que. Aí o Heathers West End, Heathers Off. Então, assim, são papéis de pessoas na idade muito parecida, né? Então você vê que teve um overlapping ali de elenco. E vocês? Eu já falei os meus. Eu sou leigo nesse quesito Elenco também não sei muito. elenco, porque assim, eu assisti
Boot, entendeu? Então eu só tenho essa referência pra falar. E o filme, que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, que é o musical. Então, assim, mas não tem nada. Você pode falar que você gosta da Winona Ryder como Não. Verônica. Eu gosto, mas é porque eu gosto dela, entendeu? Então, mas enfim... Eu não tenho, sou uma criança relacionada a Heather, gente. Não tô podendo falar, mas não. Uma coisa você pode comparar com o filme, porque assim, eu acho o musical tão muito melhor do que o filme, porque o filme eu acho muito ruim. Eu acho que ele tem a linguagem dos anos 80. Ele tem aquela linguagem que, assim, você assiste, você sabe. Eu acho que falta aprofundar. O que o musical aprofunda, amiga, o filme até passa pros por anos cima. 80. É porque o musical consegue trazer a música, nossa, claro, que retrata o que a pessoa tá sentindo ali dentro dela, né? O que o filme não consegue fazer, a não ser que você crie uma fala da pessoa falando sozinha. Então a música traz isso, e acho que por isso que tem essa profundidade maior. Mas eu não desgosto do filme, não. Eu acho ele, assim, um clássico. Mas ele é nitidamente datado. Você olha e fala, isso aqui saiu dessa era. Essa semana eu aproveitei que lançou o streaming novo do SBT, que tem, né? Que não tinha nenhum streaming, tinha esse filme. Meu Deus, tem Aí eu streaming do aproveitei pra SBT assistir. hoje em dia. E é grátis, tá? E é grátis, ó. Publi! SBT, nota a gente. Mas eu só queria aproveitar que lá tem o filme e eu aproveitei pra assistir. Fazia muito tempo que eu não assistia. Eu aproveitei que vocês colocaram lá, não sei se foi você mesmo, Letícia, que colocou. Eu assisti. Foi a Beatriz. Eu assisti. A Beatriz. E eu assisti também de novo, porque eu fiquei pensando, né, assim, eu era muito. Cresci, né? Era adolescente da década de 80, e realmente ele é muito estética anos 80, e a gente assistia na sessão da tarde e a gente não sabia nem o que a gente estava vendo, né? A gente não entendia nada. Eu, adolescente, eu amava a Winona Ryder e o Christian Slater, então eu falava, poxa, você assistia, só que você não entendia, né? Daí eu vi, agora eu falei, nossa, eu não acredito que eu assistia isso, eu amava. Não que eu não amei agora, mas porque assim, é muita coisa, assim, é muita coisa ruim. Você fala assim, nossa, que influências eu tinha quando adolescente, né? E aí eu vi que, claro, são coisas muito pesadas que a gente não tinha noção do que se tratava realmente, né? As histórias. E disso que você falou, dos personagens, assim, eu realmente conheço que... Eu adorava a Carrie, eu achava que a Carrie era realmente, né, ela é uma atriz incrível, uma cantora incrível, mas eu fiquei apaixonada por essa do Freixote, a Ilsa, e acho que pra mim ela é preferida agora. Eu acho engraçado que a época que passava Heather era uma época que era terra de ninguém, né? Qualquer filme poderia passar na sessão da tarde ou no cinema em casa. Eu lembro que o Silvio Santos, inclusive, foi super processado porque ele passava uns filmes de terror nesse horário e... Criança que tá na TV, Heathers, se lasque. Né? Não, eu acho que o musical mantém um pouco dessa estética dos anos 80. É isso que eu acho legal. Não tão explícita quanto o filme, né? Porque o filme se passa na época de 80, sendo feito na época de 80. Uhum. E o musical é aquilo que eu falei, eu fiz a introdução, mas colocando em 2024. O musical se passa em 89. Sim. E eu acho muito legal, porque, tipo, o status de poder da Heather Chandler, além da cor, é o scrunch de cabelo que ela usa. Eu achei isso tão anos 80. É tão antigo, né? Tipo, outra coisa que eles fazem é... a partir da segunda-feira eu vou ser destruída. Não teria esperado até segunda-feira, porque já teria rede social, sim. Todo mundo já teria sabia, ela já estaria canceladíssima. Porque a festa acontece no sábado, né? Pois é, não teria que esperar o fim de semana, já tava lascada ali, na hora. Segunda-feira você já tava ali em outra categoria. Se brincar, tinham até gravado. É destruído ao vivo, né? Hoje em dia você é destruído ao vivo, no mesmo momento, com live, já se destrói qualquer um, né? Cancelamento, exatamente. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas eu achei aqui a informação que teve uma versão argentina que foi super elogiada. Não sabia. Olha, não sabia não. Estreou ano passado no teatro, acho que é Ópera, e foi super, super, super elogiada. Tanto que a galera pede muito pra voltar lá, porque foi super elogiada, porque seguiu muito o padrão da West End. Ah, que legal. E aí, a última versão, além da
da tour da West End que tá rolando agora. Que, inclusive, gente, se alguém tiver na West End, vai assistir Heathers por nós. Não tá tendo lá não, já saiu já do West End. Não, ainda tá Não. tour. Não, a A tour. tour. Tu tá. A tour, mas Então, já tá do eu West acabei de End. falar, a tour. Mas você falou West End. Mas tá usando no site, tá como tour da West End. Não, sim, a tour da West End, mas não está na West End. É diferente. Ai, Rafael, não seja politicamente correto. A Mas cara do não é Diego, tipo, ai, diferente. que discussão. É diferente. Tá bom, enfim. Eu sei que eu Não, tô no que eu Brasil. É. A Come to última Brasil. produção que eu, Heathers, que eu come to sei Brasil. que vai ter uma da Polônia e existe esse boato de que tem coisa lá no Versalic pra uma versão brasileira. Não Não sabemos. sei. Não sei, produtora, não sei nada. Eu sei que tem lá no Versalic. Aguardemos próximas informações. Mas é isso, Heathers Come to Brasil, de novo. Sem tanta gente no palco. É, por favor. E venha no formato West End. Vai ser ótimo. Ai, por favor, pra vir com... Que a versão que teve da Fernanda Chama não era da West End, era da Off-Broadway. É, eu sei, eu imaginei. Por causa da data, né, também. O West End acho que já tinha até começado, mas ainda não tava... É, a West End estreou em 2018, né? E aqui foi finalzinho de 2019. Uhum. E, né, isso, né? Então a gente não viu I Say No, a gente não viu You're Welcome, Never Shut Up Again. A gente ficou com o Blue. Não fale mal de Blue. Não falo mal de Blue, eu gosto. Mas é isso. Érica, e aí, alguma outra coisa pra Eu pontuar? queria só comentar uma última coisa aqui, que eu fico pesquisando essas tranqueiras, aí depois eu acho, né? É uma curiosidade boba, mas é engraçadinha. Nesse revival da West End, no segundo revival, que foi em 2021, que foi logo depois da pandemia, ou melhor, na pandemia, que foi a Christina Bennington, de Verônica, e o Jordan Luke Gage, de EJG, a Heather McNamara era a Frances Mayle McCann, que fez Bonnie e Clyde depois com o Jordan Luke Gage. Tão bonitinho. São sempre os mesmos atores fazendo tudo, impressionante. É muito, eu achei uma coisa bonitinha, legal. E pra quem não sabe, acho que a gente comentou isso, né? Que a leitura era pra ter sido, na primeira leitura lá do Heathers em 2010, a Verônica era a Angelique Ashford. E o amado do Rafael E o amado do Rafael era o J.D. é o Jeremy Jordan. Jeremy Jordan. Nossa. O Super. cara do Rafael é ótimo. Então é isso, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que a gente falou tudo. Mas se os ouvintes tiverem curiosidades ou dúvidas ou coisas pra compartilhar, por favor, fala com a gente que a gente gosta de ouvir. Uhum. A gente eu acho que agora o Diego vai começar a se entender mais com Heathers, a gente vai ficar importunando ele pra ele ver mais coisa. Sim, eu vou ter que assistir outros elencos. Eu não assisti o do Off-Broadway, por exemplo, só assisti o boot do West End, então só tenho essa referência. Então é isso, né? Vou me desenvolver melhor, prometo. Boot do West End? Tem boot do West End? Tem. Tem? Olha. Tem com a Carrie e com o Jamie Muscato. Preciso dar uma olhadinha nesse, então. É bem legal. E eu não sei se vocês viram, o Ryan McCartan, que é o J.D. Off-Broadway, ele tem um canal no YouTube com a esposa dele. Sim. E esses tempos eles fizeram uma trivia, ela falava uma frase qualquer de Heathers e ele tinha que falar da onde que era. E ele não lembrava. E aí ele começou a ficar muito bravo, porque ele falava, poxa, eu fiz um musical, eu não lembro. Ela, mas faz mais de 10 anos, né, que você fez. Né? A idade chega para todos. Mas é bem legal esse vídeo, é bem interessante. Eles estão sempre falando de Heathers. O canal dele é bem legal. Eu lembro que eu vi ele dando um posicionamento, né, que ele fala do cenário, aliás, do palco do Wicked, que dá muito problema pra quem performa, porque ele é meio inclinado. Alguns palcos são inclinados. E ele dizendo assim, cara, não é possível que eles não tenham consertado ainda, porque o que eles gastam de contas médicas de todos os atores que passam naquele é muito maior do que, tipo, ajeitar, aplanar o palco de uma vez por todas. Eu achei muito engraçado isso, mas eu acho ele um fofo. Ele é, e ele sempre tá falando de Heathers, que tem um episódio deles que ele tava contando curiosidades da Off-Broadway. E acho que ele falou que ia chamar a Barrett pra participar. Tem um negócio assim. É bem legal, fica aí a dica. Eu não lembro o nome do canal, né? Parabéns pra mim. Mas procura lá, do Ryan McCartan, que é fácil de achar. Mas é isso? Bom, gente, então eu acho que é isso. Todo mundo já
deu suas opiniões sobre Heathers. Vamos comemorar o mês de setembro usando o Heathers Day dia 1º. Érica, muito obrigado por ter participado. Sim, Espero que a obrigado próxima... Érica, por Você participado. sensacional. Por participar e contribuir Gente, pra quem com quiser a gente, né? participar do clube do musical, dá uma olhadinha lá no Catarse, que é como eu falei lá no começo. E essa é uma das recompensas que a gente tem. A gente conversa lá no grupo VIP, define musical. E pode gravar com a gente, igual a Érica participou hoje. Então, Érica, agradeço de coração. Eu que agradeço, muito obrigada. Sempre comecei muito aprendendo muita coisa sobre teatro musical, quando, né, sempre gostei, mas quando eu conheci o Instagram, né, as coisas que vocês postavam, depois fui para ouvir realmente os podcasts, então eu aprendo muito, e agora fazendo parte no grupo, assim, pra mim é tudo, porque principalmente porque eu moro, né, moro no interior de São Paulo, então pra realmente, quando eu vou pra São Paulo, eu preciso ter certeza dos espetáculos pra assistir, né, pra não perder meu tempo, né, então eu aprendo muito conhecendo tudo sobre musicais com vocês, então muito obrigada, agradeço e é um prazer participar com vocês. Que bom. Obrigado. Que linda! Então, isso aí, gente. Se quiserem participar, dá uma olhadinha lá e até a próxima. Beijos. Beijos. Tchau, tchau.